Olá, tudo bem por aí? Prontos para mais uma exploração aqui com a gente? Vamos lá? Hoje o papo é interessante, viu? A gente vai investigar uma ponte, assim, meio inesperada, entre um texto budista super antigo, o Sutra do Diamante, e o que a ciência moderna da mente, tipo neurociência, psicologia, nos diz hoje sobre equilíbrio mental. Parece uma mistura doida, né? Monge e laboratório. Total, mas você vai ver que a conexão é bem forte. Para essa análise, a gente está com um material bem legal aqui, um artigo que aprofunda os conceitos e um protocolo prático mesmo, com exercício, sabe? Ambos ligados ao trabalho do Dr. Adilson Reichert e da Neuropsi Online. Material bem fundamentado. Exato. E a nossa missão aqui, então, é tentar entender como essa ideia antiga, essa do budismo, de não se apegar tanto a um eu fixo, sabe? Como isso pode ser uma chave para a gente lidar com um paradoxo bem atual. Qual seria? Essa coisa de estarmos super conectados digitalmente, mas ao mesmo tempo os níveis de solidão, ansiedade e depressão estão lá em cima. Recordes, né? É verdade. Um contraste bem marcante. Então tá, vamos desembrulhar essa história. Com certeza. É uma conexão que, olha, realmente fascina. O Sutra do Diamante, para quem talvez não conheça tão bem, é um texto fundamental do budismo Mahayana. Mahayana. Isso. E ele tem essa fama de cortar ilusões. Daí o nome, Diamante, que corta tudo. E a ideia central que ele traz é a de sunyata. Sunyata, já ouvi falar, traduzem como vacuidade, vazio, né? Essas são as traduções comuns. Mas assim, é importante não confundir com niilismo, sabe? Tipo, nada importa. Ah, bom você falar isso, porque vazio soa meio pesado. Pois é, sunyata não diz que as coisas não existem. Diz que nada existe de forma isolada, permanente, independente. É tudo interconectado, tá tudo sempre mudando. Pensa numa teia de aranha. Ok. Cada fio só existe por causa dos outros, em relação aos outros. Nada é uma coisa em si, separadona do resto. Tudo é fluxo. Entendi. Faz nesse sentido, assim. E aí a gente chega naquela citação-chave do Sutra, que é tipo um guia. Portanto, deve-se produzir uma mente que não se apega a nada. Forte essa frase. Muito. Porque, para essa visão budista, o sofrimento, que eles chamam de dukkha, não vem tanto das coisas em si, mas do nosso apego a elas. Principalmente o apego à ideia de que existe um eu ali, sabe, sólido, contínuo, no comando. Esse apego ao eu, nossa, isso bate muito forte hoje em dia, né? É só a gente pensar em como a gente se mostra online. O tal do ego digital. Exatamente. Perfeito exemplo. A gente monta um perfil, escolhe a melhor foto, o post mais bacana. É uma versão nossa super editada, curada. Uma construção, né? Que parece sólida para quem vê de fora, talvez até para a gente mesmo às vezes, mas que está totalmente na dependência da validação dos outros, né? Likes, comentários, seguidores. Sim, qualquer crítica, um unfollow bobo, já abala tudo. É muito frágil. Exato. É um exemplo claro desse apego a uma imagem de eu que, por natureza, não é permanente, não é estática. E olha só, é aqui que a coisa fica mais interessante ainda, eu acho. O material que a gente está vendo mostra como a neurociência moderna, meio que sem querer, sabe? Acaba ecoando essa visão de milênios atrás. Como assim? As pesquisas no cérebro, elas não acham um lugarzinho específico, uma sala de controle onde mora o eu. Não tem um CEO cerebral mandando em tudo. É isso mesmo, é fascinante. O que a neurociência descreve é que essa nossa sensação de ser um eu, sabe, coeso, contínuo, isso é, na verdade, uma narrativa. Uma história. Uma história que o cérebro conta para si mesmo. Ele junta várias redes neurais ali, especialmente áreas como o córtex pré-frontal médio. A área da autorreflexão, né? Isso, da memória da nossa vida. Ele pega uns pedaços de experiência passada, sensação do agora, o que a gente espera do futuro, e costuma uma história. Eu sou assim, eu gosto disso, isso aconteceu comigo. Uma história que, como você falou antes sobre o ego digital, nem sempre é 100% fiel aos fatos, digamos assim. Exato. Muitas vezes é mais uma ficção conveniente, ajuda a gente a navegar o mundo, a interagir, mas não é uma
uma entidade fixa e imutável lá dentro. Entendi, uma ferramenta útil, mas não a verdade sobre quem a gente é. Exato. E essa descoberta da neurociência conversa direto com outro conceito budista-chave, Anatman, ou Anatma, que literalmente significa não eu. Ok, não eu. De novo, soa meio radical. Quer dizer que eu não existo? Que essa conversa não está acontecendo? Nega a experiência. De forma alguma. A Natman não está negando a experiência que a gente tem a cada momento. Os pensamentos que surgem, as emoções, as sensações no corpo, tudo isso é real, está acontecendo. Então o que ela questiona? Ela questiona a existência de um ator fixo por trás disso tudo. Um eu que seja permanente, independente, que tá ali, tipo, tendo esses pensamentos ou sentindo essas emoções como se fosse um dono delas. Ah, tá. Não nega a experiência, mas nega um dono fixo dessa experiência. Isso. A analogia do rio que tá no material ajuda muito. Pensa num rio. Ok, um rio. Ele existe, claro. Tem nome, tem um curso, tem água fluindo. Mas você consegue apontar para uma gota específica e dizer: essa gota aqui é o rio? Não. O rio é o fluxo todo, né? Exatamente. O rio é o fluxo constante, a mudança. A cada segundo, a água é outra. A mente seria como esse rio, um fluxo contínuo de eventos mentais, pensamentos, sensações, percepções. Entendi. Então, o problema não é o rio em si, a mente fluindo. O problema é a gente querer se agarrar numa gota específica, tipo um sucesso. Eu sou um sucesso. Ou um fracasso. Eu sou um fracasso. Ou um pensamento. Eu sou uma pessoa ansiosa. Achar que aquela gota define o rio todo, define o eu. Precisamente, é esse apego, essa identificação total com esses conteúdos mentais que são passageiros por natureza, como se eles fossem a nossa identidade permanente. Aí que mora o dukkha, o sofrimento segundo essa visão. Faz muito sentido. E o mais legal é como isso casa direitinho com algumas abordagens terapêuticas bem atuais que o material também cita. Tipo a neuropsicanálise clínica, né? Que foi mencionada. Sim, a neuropsicanálise já parte de uma ideia do eu como algo dinâmico construído, sabe? Influenciado por coisas conscientes e inconscientes. A própria ideia de inconsciente já diz que não tem um bloco único no controle total, né? Verdade. Então a terapia nesse viés não está buscando criar um eu super rígido, perfeito, é mais ajudar a pessoa a integrar as diferentes partes dela, a entender melhor e a fluir com os próprios processos mentais, sabe, diminuir os conflitos internos. É um trabalho de harmonizar o fluxo, não de construir uma estátua de eu. E a terapia cognitivo-comportamental, a TCC? Essa parece ter uma ligação ainda mais direta, né, pelo que eu entendo dela. Muito direta. A TCC foca justamente em como os pensamentos afetam as emoções e os comportamentos. Aquela técnica de reestruturação cognitiva é basicamente um treino para não se identificar totalmente com pensamentos automáticos, principalmente os negativos. Tipo, eu sou um desastre, nunca vou conseguir. Exato. Quando a TCC ajuda alguém a questionar um pensamento desses, a perceber que ele é só um pensamento e não um fato absoluto sobre a pessoa, ela está aplicando o princípio de Anatman na prática. Ah, tá. Vê o pensamento como um evento mental que passa, não como a definição de quem eu sou. Isso. Como uma nuvem passando no céu da consciência, não como o próprio céu. Nossa, muito bom isso. A teoria é super rica, mas aí vem a pergunta de milhões, né? Como é que a gente traz isso para a vida real? Como experimentar essa tal liberdade do não-eu? O material fala de estados e práticas. Um deles é Samadhi. O que seria isso? Samadhi é um termo que vem do sânscrito. Ele se refere a um estado de concentração profunda, sabe? Uma mente que está unificada, estável. Não é tipo um transe, de ficar alienado. É mais uma clareza focada. E como a gente chega lá? Meditando horas? Não necessariamente. As práticas de mindfulness, de atenção plena, e a própria meditação, como estão descritas lá no protocolo prático que a gente viu, são caminhos para cultivar qualidades ligadas ao samadhi. Atenção, calma, equilíbrio. E o protocolo dá uns exemplos bem concretos, né? Lembro da prática da âncora. Exatamente. A sugestão é bem simples na teoria, mas exige constância, né? Reservar uns 5, 10 minutinhos por dia,
Sentar quieto, escolher uma âncora, pode ser a respiração no nariz, o movimento da barriga, os sons do ambiente. Algo para focar a atenção. Isso. E manter a atenção ali. Mas a mente vai viajar. Certeza. Pensar no boleto, no que fazer para o jantar, na série. Inevitavelmente, e aí vem a instrução-chave, quando você perceber que a mente se distraiu e o próprio perceber já é o momento de mindfulness, olha que legal, você só nota para onde ela foi. Ah, tô pensando na lista do mercado. E gentilmente, sem brigar consigo mesma, traz a atenção de volta para a âncora. O treino não é parar de pensar, então. Não. É desenvolver essa habilidade de perceber o pensamento como pensamento e escolher voltar para o presente. É tipo malhar o músculo da atenção e da gentileza consigo mesmo. Gostei desse retornar gentilmente. Porque a gente tende a se culpar, né? Poxa, me distraí de novo. Total. E o protocolo também sugere o mindfulness em uma atividade rotineira. Esse é ótimo para quem fala que não tem tempo. Ah, tipo, enquanto escova os dentes ou lava a louça. Exatamente. Escolhe uma atividade comum dessas, tomar banho, caminhar para o trabalho, e faz com atenção total. Usar os sentidos. Sentir a água, o cheiro do sabonete, ouvir os passos, notar o corpo se movendo. Em vez de fazer no piloto automático pensando em 1000 coisas, usa aquilo como um mini treino de presença. Legal, mais acessível mesmo. Então essas práticas de mindfulness vão acalmando as águas do rio mental, digamos assim, e isso pode abrir caminho para outro estado que eles mencionam, o Satori. Esse nome já soa mais... Satori é muitas vezes traduzido como um despertar ou uma compreensão súbita. É um momento de insight que não é só intelectual, é direto, experiencial. Uma compreensão da natureza da realidade que inclui entender na pele o anatman, não eu, e a sunyata, interconexão. Um clique? Pode ser um clique silencioso, sim. Não precisa ser um raio caindo do céu. Pode ser uma mudança profunda de perspectiva que acontece de repente. E como isso se parece na vida real? Ou numa terapia, por exemplo? Seria aquele momento ahá que a gente às vezes tem? Pode ser muito parecido com esses momentos de insight profundo na terapia, assim. Quando, de repente, a pessoa vê um padrão que aprendia há anos, ou quando uma crença muito forte, tipo, eu não mereço ser feliz, simplesmente perde a força. Não porque alguém convenceu ela do contrário, mas porque ela sente e experiencia uma outra coisa. Uma paz, um valor que vai além daquela história antiga. Uma liberação que vem de dentro, não só da cabeça. Isso, uma compreensão sentida no corpo. E o protocolo até traz umas perguntas contemplativas que são convites para esse tipo de insight. Que tipo de pergunta? Perguntas como: quem eu seria, agora mesmo, se eu não acreditasse nesse pensamento que está me fazendo sofrer? Ou aquela clássica de alguns mestres zen: antes mesmo de qualquer pensamento aparecer, quem ou o que está aqui? Elas não são para responder com palavras, sabe? São para direcionar a atenção para a experiência direta, para além das historinhas que a gente se conta. Fascinante. É tipo dar uma cutucada na estrutura do eu que a gente construiu. E voltando para as ferramentas mais do dia a dia do protocolo, tem a fase 2, que foca em observar esse não eu funcionando, o diário de Anatman. O que é isso? É uma técnica bem prática, mistura de autoobservação com reestruturação cognitiva baseada nesse princípio do não eu. A ideia é assim: passou por um momento difícil, estresse, emoção forte. Depois, com calma, anota rapidinho. Que pensamentos passaram? Que sensações no corpo? Que emoções? Ok, tipo um raio-x do momento. Eu senti tudo isso. Esses pensamentos, sensações, emoções passaram pela minha consciência. Mas eu não sou esses eventos passageiros. Eles são como nuvens no céu, não o céu. É um jeito ativo de praticar a desidentificação, né? Criar uma distância saudável daquele turbilhão. Exatamente. E tem a outra técnica ali, a do observador interno. Essa parece mais interna mesmo. É mais experiencial. A sugestão é, quando sentir uma emoção forte, tipo ansiedade, parar um instante. Pode até fechar os olhos rapidinho. E perguntar internamente: quem ou o que está percebendo esta ansiedade? E a resposta seria? O objetivo não é achar uma resposta tipo: ah, é o meu córtex. Não. É direcionar a atenção para a própria consciência que está testemunhando aquilo tudo.
Notar que existe uma qualidade ali de espaço, de testemunha, que não está 100% grudada na emoção. É um primeiro gostinho da possibilidade de não ser totalmente engolido pelo que está acontecendo na mente. Entendi. É como dar um passo para trás e perceber que você é o palco onde a peça acontece, não só o ator principal sofrendo ali no meio do drama. Boa analogia. É por aí. E aí vem a fase 3 do protocolo, a de integração. Como é que ela aprofunda isso? Como aplicar mais ainda? A fase 3 tenta trazer os ensinamentos do Sutra do Diamante, aquele de cortar o apego, bem para o meio da confusão do dia a dia. Uma prática sugerida é usar um mantra interno. Isso também passará. Ah, essa frase é conhecida. Sim, a ideia é, quando surgir um pensamento ou emoção muito intensa, especialmente daquelas que puxam a gente para baixo, repetir mentalmente essa frase. Não para negar o que está sentindo ou reprimir, tá? Mas como um lembrete da impermanência de tudo isso. É aplicar o não se apegar do sutra ali na hora. Prático. E a outra técnica, a de identificar e soltar os apegos de diamante. Esses devem ser os mais duros de roer, né? Pelo nome. Sim, esses são os nós mais apertados da nossa mente. São aquelas crenças centrais, sabe? Bem rígidas. Muitas vezes a gente nem percebe que tem, mas que causam sofrimento repetido. Coisas tipo, eu preciso ter sucesso para ter valor. Eu tenho que ser perfeita em tudo. As pessoas deveriam agir diferente comigo. Crenças bem comuns, né? Muito. A prática aqui tem os passos. Primeiro, reconhecer o sofrimento que aquilo está causando. Segundo, se perguntar, a qual ideia, a qual história sobre mim ou sobre o mundo eu estou me agarrando agora como se fosse a única verdade? Terceiro, identificar essa crença, esse apego. E quarto, experimentar talvez usando a imaginação, visualizando a sensação de soltar um pouco a rigidez desse apego. Não quer dizer que a situação lá fora vai mudar, mas a nossa relação interna com ela pode ficar mais leve, mais flexível. Soltar a rigidez, isso parece ser a chave mesmo. E o protocolo, eu lembro, bate muito na tecla da autocompaixão nesse processo tudo, né? Fundamentalmente, a instrução que permeia tudo é: seja gentil consigo. A mente vai lutar contra, vai julgar, vai se distrair 1 milhão de vezes. Isso faz parte. Não é sinal de que você está fazendo errado. A orientação é sempre: nota o que aconteceu e volta para a prática com suavidade, sem chicote, sem autocrítica feroz. A mudança não vem na base da força bruta contra si mesmo, sabe? Vem com clareza e gentileza. Então tá, juntando todas essas peças, ufa, o que tudo isso significa pra gente hoje? Pra mim, a grande mensagem que fica dessa nossa conversa é que existe sim um caminho para ter mais liberdade, mais resiliência mental. E esse caminho passa por questionar essa ideia tão básica, mas talvez tão ilusória, de um eu fixo separado de tudo. Exato. E o mais incrível é ver essa ideia que vem lá de trás de uma sabedoria milenar como a do Sutra do Diamante, com a Natyaman Sunyata, encontrando um espelho no que a neurociência descobre hoje sobre o cérebro ser um contador de histórias e também nas práticas que funcionam em terapias como o ATC, a neuropsicanálise. Essa convergência toda não é só uma curiosidade, né? Ela meio que sugere que talvez parte da nossa crise de saúde mental hoje venha justamente de uma cultura que bota uma pressão enorme nesse eu isolado, imutável, algo que tanto a sabedoria antiga quanto a ciência moderna convidam a gente a olhar com mais cuidado. Perfeito. E se a gente conecta isso ao panorama geral, a gente percebe como as práticas que foram propostas, o mindfulness ajudando a criar uma base de atenção estável, que lembra o samadhi, as técnicas cognitivas e também as mais experienciais, alinhadas com essa compreensão do não-eu, do Anatman, elas trabalham juntas, né? Aham. Elas vão ajudando a gente a descolar um pouco daquela narrativa interna, daquela história fixa que a gente fica repetindo sobre quem a gente é. Isso permite responder aos desafios da vida de um jeito mais flexível, menos reativo, sabe? A abordagem integrada que o material descreve, que combina a psicoeducação, entender como a mente funciona,
Práticas de desidentificação, aprender a não ser refém do que passa na cabeça, cultivo da compaixão por si e pelos outros, reconhecendo que está todo mundo no mesmo barco e até uma educação social que questione esse individualismo exagerado. Nossa, isso aponta para um caminho muito transformador e super necessário hoje em dia. Uma perspectiva realmente rica e, de certa forma, até esperançosa, né? E para deixar o pessoal que está ouvindo com algo para mastigar depois, fica aqui uma provocação que surgiu dessa conversa, mas que a gente não aprofundou. Se a mente é esse rio em fluxo, sem um chefe fixo no comando, como ficam aquelas nossas ideias mais tradicionais de culpa pessoal pelos pensamentos ruins que a gente tem, ou de mérito exclusivo pelas nossas vitórias, quando a gente olha para isso pela lente do não eu? Fica aí a pergunta para continuar essa exploração interna por aí.